O estudo de longo prazo. Como funciona aqui a percepção que a gente precisa ter da nossa aprendizagem de longo prazo para você que está se preparando para um vestibular muito concorrido, ou algum concurso, ou qualquer coisa que exija, talvez, um ano de estudos. Isso aqui é baseado numa conversa que eu tive com um aluno que me falava sobre o tal do projeto Medicina em 3 anos. As pessoas falam que para passar num vestibular que exige muito tempo de dedicação, você precisa às vezes de mais de um ano, 2 ou 3 de estudos. Então, baseado nessa concepção, eu vou te mostrar aqui uma percepção que eu tenho disso tudo. Olha só, o estudo de longo prazo ele vai passar por 2 processos. Existe o momento e existe a etapa. Então, existem momentos de estudo e existem etapas de estudo. Aqui nos momentos eu vou colocar para você o seguinte, a gente já falou sobre o método BEM, em algum momento sobre metodologias, não foi? E para você que está fazendo um estudo de longo prazo, visando resultados em vestibulares e concursos, eu recomendo sempre utilizar o método BEM, que justamente é baseado em quê? Em momentos. Para você então que vai ter um estudo de longo prazo, é importante você pensar que existem momentos e etapas. A gente vai usar aqui como concepção de momento de estudo aquilo que normalmente você vai fazer no método BEM. O método BEM o que é? É aquele momento em que você tem a construção de uma base por meio de aulas, videoaulas, leitura e estudo próprio, utilizando exercícios para te orientar na construção dessa base, onde depois você vai fazer uma expansão dessa base por conteúdo utilizando exercícios e mais tarde uma manutenção através de revisão. Então perceba que dentro de um cronograma curto de estudos ao longo de um dia, talvez uma semana, você faça momentos de estudo onde você tem a base, que depois expande e daí sofre manutenção. Isso aqui nós já vimos lá no método BEM. Agora, em relação ao longo prazo, além desses momentos diários e semanais, você tem que ter também uma programação de longo prazo dentro do seu calendário. Como é que funcionam essas etapas aqui? Então, quando a gente fala de etapas de estudos, essas etapas elas se referem ao quê? Aos seus momentos lá no longo prazo, ao longo de todo um calendário anual. E essas etapas elas envolvem 3 momentos que remetem um pouquinho também a isso aqui. Então você tem o quê? Uma primeira etapa que é a construção do seu vocabulário científico. Digamos aqui que você esteja se preparando para um vestibular ou concurso muito concorrido e que você tem aí um projeto de estudo de longo prazo que envolve vários meses, talvez um ano. A primeira coisa que você vai fazer é montar um vocabulário científico para aquilo que você está estudando. Você vai ter que passar por todo o conteúdo para entender todo aquele palavreado e o sentido de tudo aquilo que você tem que estudar. Isso é uma etapa que vai levar vários meses, que vai exigir que você cubra todo o conteúdo. A produção desse vocabulário você vai fazer nos seus momentos de estudo, construindo base, expandindo e fazendo manutenção dessa base. Numa segunda etapa, você vai passar pelo processo de expansão desse vocabulário que você criou. Então perceba que esse vocabulário é basicamente o quê? Uma base que você está construindo. Se nos momentos de construção de base você precisa expandir, a mesma coisa vale aqui para essa etapa. Então você passou meses produzindo um vocabulário científico para esse vestibular ou concurso que você vai fazer. Depois disso, em posse e dominando parte desse vocabulário, você vai ter uma etapa agora de expansão. Como? Fazendo aqui prática, fazendo exercícios, aprofundando o seu material. Então agora você vai pegar aquele vocabulário básico e vai expandir em áreas, sub-áreas, tópicos e subtópicos. Aqui você vai ganhar um pouco mais de detalhamento dentro desse vocabulário básico. Isso também vai te custar algum tempo. E finalmente, numa terceira etapa, existe um ponto-chave que é o seguinte: você está trabalhando um vocabulário e expandindo um vocabulário. Seus concorrentes também estão. Aqui pensando então numa situação de vestibular e concurso, você vai ter que lidar com quem? Com a prova e os seus concorrentes nessa prova. Então, vocabulário
e expansão de vocabulário, provavelmente você e alguns concorrentes também já fizeram. O que vai fazer você se destacar nesse processo seletivo? É a sua diferenciação. Essa terceira etapa da diferenciação, ela vai acontecer quando você aprofundar esse processo de expansão. É quando você agregar valor ao seu vocabulário através de estudos que vão além daquele básico. Aqui você vai se diferenciar fazendo simulados, resolvendo questões mais difíceis, fazendo provas de outras bancas, conhecendo talvez o mesmo conceito e o mesmo vocabulário por outros pontos de vista. Então aqui você vai ter acesso a conhecimentos diferentes que talvez o seu concorrente não tenha. E nesse caso não é simplesmente um aprofundamento, é diferenciação de fato. Aqui você vai aprender coisas, aspectos e conceitos que talvez a maioria não tenha. E é isso que vai fazer diferença para você. E aí, essa história do projeto Medicina em 3 anos, ele mora mais ou menos aqui. Algumas pessoas acreditam que para você passar num curso de medicina extremamente concorrido, são necessários 3 anos, por quê? Porque você vai passar um ano inteiro produzindo vocabulário, onde você vai cobrir o conteúdo. Depois você vai gastar provavelmente mais um ano expandindo esse vocabulário e conseguindo detalhes sobre ele. Para num terceiro ano de estudos, talvez num cursinho, você tenha lá como se diferenciar do concorrente. Só que qual é a pegada? Dependendo do seu contexto, a produção desse vocabulário e expansão desse vocabulário pode acontecer como uma etapa ao mesmo tempo. Então, adquirir vocabulário e expandir vocabulário pode ser uma coisa feita ao mesmo tempo. Através do quê? Através do momento de expansão, usando exercícios. Então, aqui, você vai agregar o quê? Mais prática aos seus momentos de estudo. Você vai agregar mais exercícios. Então, o seu estudo tem que ser um estudo prático, um estudo realista, um estudo que use exercícios da banca que você vai enfrentar. Com isso, você consegue expandir o seu vocabulário científico ao longo da produção do próprio vocabulário. E o diferencial que você tem aqui é o quê? É conseguir atribuir ao seu processo de estudo e aprendizagem no longo prazo um diferencial por meio de quê? Por meio de estratégias. Então aqui, por meio de estratégias, você consegue se diferenciar do concorrente através de estratégias como o uso de mapas mentais diferenciados e realmente produtivos, o uso de revisões esporádicas dentro de um planejamento. Aqui você consegue se diferenciar através do biohacking, controlando o que você come, o quanto você dorme, suas atividades físicas. Aqui entra também a questão da disciplina e autodisciplina, a inspiração e motivação. Nesse diferencial também entra a sua própria concepção de neurociência e controle de aprendizagem. Quanto mais consciente aqui você for sobre a sua própria aprendizagem, maior é a sua diferenciação. Então perceba que essa diferenciação, ela deriva um pouco daquela nossa concepção do que é um aprendiz. Quem é estudante provavelmente vai precisar de muito tempo para se diferenciar. E por isso fala-se talvez no projeto Medicina em 3 anos. Agora, se você é um aprendiz, se você é uma esponja de aprendizagem, se você realmente aprende um algo a mais que vai além daquele basicão do vocabulário que todo mundo sabe, aqui você consegue também se diferenciar enquanto expande e cria vocabulário. E aí talvez essa história que passar em medicina seja um projeto de 3 anos não aconteça com você. Portanto, para você que faz estudo de longo prazo, num contexto de alta competitividade, seja para vestibulares ou concursos, a etapa do vocabulário expandido e diferenciado pode acontecer toda ao mesmo tempo, se você souber organizar os seus estudos. Então, a grande coisa aqui é a diferenciação, que é uma etapa de longo prazo que acontece durante todo o seu processo de estudo e aprendizagem. Você, estudante e aprendiz aqui do Aprenda Mais, certamente é um estudante, é um aprendiz diferenciado.